Tiago, capítulo 1. 2 versículos, verso 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ler todos os 27, não importa a sua versão. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pai querido, nós abrimos a Tua palavra, por isso abre os nossos olhos e que o Senhor revele o nosso coração, a nossa missão como igreja. Que o Senhor fale ao nosso coração e também abençoe o Teu povo aqui presente em suas necessidades. Aproveitamos e oramos pela irmã Sônia, que fez cirurgia, juntamente com a sua irmã Isildinha, onde elas estiverem agora, que elas sejam sustentadas pelo Senhor, guardadas por Ti, e que o Senhor renove as forças da irmã Sônia. Nós queremos colocar no Teu altar cada membro, cada família aqui presente. Venha sustentar as nossas famílias, as nossas casas, venha prover em nossas despensas toda sorte de provisão. Seja com aqueles que estão abatidos, desanimados aqui hoje de manhã, para que saiamos encorajados. Nós colocamos também as necessidades daqueles que precisam vender algum imóvel, terreno, aluguel, que o Senhor esteja por prover e suprir os devidos inquilinos, compradores desses imóveis que os Teus servos, nesse momento, apresentam a Ti. Fala conosco, Senhor. Recebe a nossa gratidão e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. É muito bom a gente trabalhar, primeiramente, o conceito dessa palavra religião. Religião é uma palavra que vem do latim religare. Mas, como o Novo Testamento não foi escrito em latim, foi escrito em grego, o que Tiago quer nos falar de religião, literalmente, é a prática exterior do culto a Deus. Pode ser a Deus verdadeiro, ao único Deus, mas também aos deuses pagãos. Na verdade, são apenas 5 vezes que essa palavra no original grego aparece. A palavra religião. Você tire a palavra religião e coloque culto a Deus. Essa é a expressão que aparece. Se você voltar lá para o verso 27, coloca assim: e o culto a Deus puro e sem mácula. Ou ainda a prática exterior desse culto a Deus é assim e dessa forma. Então, se você anotar a referência, está em Tiago 1, 26 e 27, a palavra religião. Outra palavra que aparece em grego, Atos 25, 19. Você pode ler em casa. Atos 26, 5 e Colossenses 2, 18. A palavra que aparece lá é culto, a prática exterior. A religião pura, na visão de Tiago, não tem relação alguma com cerimônias, com templos físicos ou dias especiais. Essa não é a ideia de Tiago. Os judeus, eles tinham uma visão muito grande, né, quando nós olhamos os grupos religiosos do Novo Testamento, que foram criados no período intertestamentário, por exemplo, os saduceus. Os saduceus eram um povo religioso, um grupo do judaísmo, que estava muito apegado ao templo. Já os fariseus, eles estavam muito apegados à Torá, à lei, à reflexão. Já os zelotes estavam muito apegados à política.
Mas de todos os grupos religiosos, os que perseveraram e os que prevaleceram e continuaram até os dias de hoje no judaísmo foram os fariseus. Por quê? Porque não importava para eles o prédio, a estrutura física. O que importava era o culto a Deus, a reflexão da palavra de Deus. Tiago mais ou menos vai nessa linha, dizendo que o verdadeiro culto a Deus não está preso a cerimônias, a legalismos, a instituições. A prática desse culto é o que ele vai trazer aqui. E eu trago hoje esses pontos que ele menciona. Primeiro, vamos para o versículo 26. Refrear a língua. Tiago vai nos falar dessa prática da palavra. E a prática da palavra que ele tinha dito no capítulo 1, nós estamos numa sequência, né? Pastor Felipe à noite nos pregou sobre capítulo 2, mas eu não consegui concluir o capítulo 1 por minha culpa, porque foi ceia, foi Santa Ceia. Então, na Santa Ceia, eu trouxe uma palavra mais pertinente a Cristo e não deu para fechar o capítulo 1. No capítulo 2, domingo à noite, nós já tivemos sobre a diferença entre lei, as obras da lei e as obras da graça, que Tiago nos traz. Volta comigo para o capítulo 1, verso de número, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O que Tiago está falando agora no versículo 26? A importância de, como culto a Deus, como prática externa, que é resultado de uma vivência interna com Deus, o que isso vai produzir de ações. Então, Tiago entende que é preciso praticar a palavra, compartilhá-la com outros, por meio do nosso falar, o serviço e a separação do mundo. Veja esses 4 pontos. Primeiro, o cuidado para refrear a língua. Versículo número 27, o serviço, ele vai falar sobre visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações. E depois, um ponto muito importante que a religião cristã vai nos ensinar: guardar-se incontaminado do mundo. Aliás, é nessa carta que ele diz que Deus tem ciúmes de nós. Por que Deus tem ciúmes? Porque um dos namorados da igreja que ficam lá dando piscadela, flertando, é o mundo. E a Bíblia diz que se nós estamos casados com Deus, o mundo pode ser um amante, um adulto, que venha fazer na nossa vida um tipo de adultério, que vai gerar ciúmes em Deus, porque nós estamos flertando o mundo e desprezando o nosso marido, o amado da nossa alma, que é Deus. Então vamos primeiramente pontuar sobre essas questões que Tiago nos fala da verdadeira religião. E o primeiro aspecto é o cuidado com falar. Nessa carta também ele vai nos dizer que eu posso, com a minha língua, abençoar a Maria Olímpia, abençoar a Beatriz. Mas com a minha língua também eu posso amaldiçoar. Eu posso bendizer a Deus no culto, mas eu posso destruir a vida do meu irmão com a minha língua. E isso estava acontecendo na igreja, possivelmente nas igrejas da Judeia, porque Tiago escreve para todos os irmãos que estão dispersos, as 12 tribos que estavam ali na região da Judeia e até fora da terra da Judeia. Vamos comigo para alguns versículos. Tiago 1, 19, ele vai nos falar sobre o problema da língua e da nossa boca. Verso 19 do capítulo 1. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
tardio para falar e tardio para se irar. Vamos para o capítulo 2, verso 12. O que é que Tiago nos fala? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Uma das palavras que nós precisamos temer muito é que Paulo diz em Coríntios que um dia todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E nós vamos prestar contas de todas as palavras que nós verbalizamos. Por isso que é sério nós pensarmos, inclusive agora essa semana, o que vimos no STF, no Supremo Tribunal, quando lá no livro dos profetas antigos já vamos ver que os profetas condenavam os juízes que distorciam a justiça. E a Bíblia diz que todos nós vamos prestar contas de tudo aquilo que fizemos nesta terra diante de Deus. Inclusive nós, igreja, Paulo diz que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, não é para sermos condenados. É para sermos cobrados de Deus se com a nossa boca, com a nossa língua, com a nossa atitude, nós destruímos o reino de Deus, ou se nós edificamos o reino de Deus. Quando o pastor Felipe pregava domingo à noite, ele fez um comentário que eu não havia feito na primeira reflexão sobre Tiago. Na verdade, esse Tiago é o irmão do Senhor. Como ele era judeu, um judeu praticante, ele se converte após a ressurreição de Jesus, se torna um discípulo de Cristo, e a mentalidade dessa carta, se você ler, está em consonância com o sermão da montanha do monte de Jesus, em Mateus 5, 6 e 7. É interessante que lá no sermão, Jesus fala muito sobre a língua. Ele diz, se você chamar o teu irmão de tolo, você vai prestar contas de toda a palavra frívola que você lançou. Imaginemos quantas palavras nós temos visto de pessoas que têm amaldiçoado a nossa nação. Amaldiçoando os próprios filhos, amaldiçoando o casamento, a família, o salário. E Tiago vai nos dizer que a boca não pode sair bênção e maldição. Veja ainda no capítulo 3, verso de 1 a 3, falando da língua. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha aqui, os pastores e os mestres que vão ser cobrados de Deus, vão receber maior juízo de Deus, em detrimento daquilo que eles ensinaram ao rebanho. E eu confesso aos irmãos que tem sido difícil pregar a palavra nos últimos dias, porque Paulo já tinha dito que nos últimos dias os homens não quererão ouvir a palavra de Deus. Eles vão querer ouvir aquilo que os seus ouvidos instigam, coçam, numa figura bem nordestina, para ouvir o que seus ouvidos desejam. Paulo, escrevendo a última carta, uma semana antes da morte dele, da espada de Nero vir sobre a sua cabeça, ele diz a Timóteo, prega a palavra, ensina, exorta, prega a tempo e fora de tempo, corrige, admoesta, porque virão dias, Timóteo, em que os homens não quererão dar ouvidos às palavras da lei, do Senhor, da lei de Deus, não da lei dos homens. Então, no versículo 2 também ele continua no capítulo 3, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, que maravilha, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Veja, a luta que o presidente eleito enfrenta, mas ao mesmo tempo, dentro da sua própria família, de todas as turbulências, e eu estou me referindo a esse caso para você pensar em você, porque quando você e eu enfrentamos situações de lutas por todos os lados, é imprescindível nós vigiarmos a nossa boca. Porque na hora que nós ficamos debaixo de tensão e pressão para todos os lados, é nessa hora que virão situações de pressões para falarmos
o que não deveríamos falar. Ontem mesmo acompanhava nos jornais que um jornalista que era da rádio, da Jovem Pan, que era, vou lembrar, era da rádio, da TV Cultura. E ele saiu, foi para uma outra emissora, ganhou um prêmio maravilhoso, né, na premiação, porque ele faz uma análise crítica da política muito boa. E 2 dias após, ele foi afrontado numa reportagem ao vivo, e alguém o tempo todo falando ao vivo, covarde, covarde, covarde. E ele rebateu com uma palma, um murro, um soco, um tapa, né? Que eu não gosto de usar tapa, que tapa é bem nordestino, mas vai soco, vai tapa, vai tudo, na mão, no rosto. E ele ontem teve que ir às redes sociais para se justificar e pedir perdão, pedindo até perdão aos seus rádio-ouvintes, telespectadores, que não fizessem o que ele fez. Porque, diante da pressão, o inimigo quer suscitar em nós que nós venhamos a responder com a mesma moeda. E veja, não é fácil. Veja que o presidente, na semana que enfrenta uma situação tão difícil, há 2 semanas atrás, quando uma reportagem veio para tentar culpá-lo de um crime que ele não cometeu, que estava ali presente, e numa situação até difícil, porque não foi dada a oportunidade a ele de falar ao vivo, quando o jornal trouxe a notícia. O que aconteceu? 2 dias depois que há todo aquele problema, um de seus filhos fala algo que não deveria ter falado. Fala algo que não deveria ter sido mencionado. Mas as circunstâncias e as situações que acontecem nesse exemplo, cá entre nós, pode acontecer comigo. Pode acontecer com você. Então não é hora de pensarmos, é hora de olharmos para esses exemplos e dizer, e se fosse comigo? O que eu faria debaixo de uma pressão? Veja no versículo número 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E é assim que na metáfora de Tiago ele diz no verso 5, assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Quando eu estudava na área de saúde, na minha época, nós tínhamos que dissecar a língua. E foi o órgão que mais eu tive dificuldade de dissecar. Além de ser extremamente muscular, não tem osso, é músculo, é o hipoglosso. E é um músculo que, como todo músculo de um cadáver, totalmente enrijecido. E nós tínhamos que dissecar, tirar aquela parte externa, membrana externa, para cortá-la e estudar os músculos da língua, né, que fica no assoalho da boca. E eu lembro até hoje, nós tínhamos que decorar aqueles versículos, e eu olhava, órgão difícil de estudar, né, chato de estudar, pela estrutura física, até porque nós tínhamos que cortar do cadáver. E naquela época eu não era convertido. 1 ano depois eu vinha me converter ao Evangelho. E li esse capítulo 3 de Tiago e lembro até hoje no verso de número 5, a última frase. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Uma única fagulha. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta, ela mesma, em chamas pelo inferno. O que a língua pode fazer e destruir? Além disso, nessa mesma carta, vamos para o versículo 14 do capítulo 3. Do capítulo 14, aliás, do capítulo 3, verso 14 até o 18. Vamos ler. Se pelo contrário tendes em vosso coração uma inveja amargurada, um sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Leiam agora.
Antes é terrena, sabedoria, animal e demoníaca. Pois aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Esta semana eu vi um aluno dizendo, se formando em Direito e dizendo para uma professora na banca do TCC. Ele disse na frente dela e na minha frente: eu nunca gostei da senhora, mas eu passei a gostar da senhora nos últimos 6 meses. E no final eu falei para ele: parabéns pela sua franqueza. Pior seria você fingir. E ela disse, e ficou um cenário para arrumar ali. Depois ela disse: e eu gostei também, foi bom. Pior seria se você gostasse de mim primeiro e depois me odiasse. Mas primeiro você me rechaçou e depois você passou a me admirar e a me respeitar. Mas eu elogiei ele no final porque eu gostei da sinceridade dele, da forma autêntica e transparente. Nós podemos fingir para as pessoas, dizer algo que não está no nosso coração. Aliás, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, ainda nessa mesma carta, no capítulo 4, verso 11 e 12, vamos ler? Irmãos, no imperativo, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal da lei, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Essa é a leitura do apóstolo Tiago sobre o cuidado da verdadeira religião que refreia a língua. Além disso, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 10, verso 19. Já já voltaremos para Tiago. Provérbios, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, são capítulos que falam constantemente para nós sobre o cuidado com a boca, cuidado com a língua. Às vezes nós temos que vigiar os nossos lábios, porque nós podemos orar por uma causa e a nossa boca destruir a bênção que está a caminho e impedi-la de chegar. Você não pode orar por algo que é impossível aos olhos dos homens e crendo que Deus intervirá a seu favor, e depois que você terminou de orar, no mesmo dia você vai dizer: mas não vai dar certo. E por que você orou? Crendo que Deus fará. Isso mostra que você pode falar a Deus algo e desfazer tudo aquilo que você orou em palavras. Vamos ver em Provérbios 10, 19. Vamos ler todos em voz alta. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de bom senso morrem os tolos. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Veja Provérbios 17, 27. Quando o nosso coração estiver em ordem, o falar também estará. Muitas vezes o nosso falar não está em ordem porque o nosso coração não está em ordem, está em desordem. Provérbios 17, leiam, verso 27. Vamos ler todos. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então,
Você não vai falar para o seu irmão, mas você vai lembrar dessa expressão. Shut up. Como foi que Jesus agiu muitas vezes quando os arrogantes, os soberbos, até Pilatos, que disse a ele que tinha poder para isentá-lo de culpa. O que foi que Jesus fez quando Pilatos o perguntou o que é a verdade? O que foi que Jesus disse quando os fariseus, os inimigos, perguntavam a ele, indagavam acerca do seu chamado, do seu ministério? Uma das táticas mais excelentes para responder ao arrogante é o silêncio. E nós devemos entender que numa hora como essa, que estamos enfrentando situações difíceis no país, vale a pena o conselho do sábio. Vamos reter as nossas palavras e só falar aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Veja, por exemplo, no capítulo 17, no verso 28, o último versículo do capítulo, até o tolo, o astuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios é tido como sábio. Você não precisa responder a tudo. Veja, o próprio jornalista que sentou a mão no outro, reconheceu, né? Agora não foi um tapa, sentou. Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu para os seus radioouvintes e telespectadores que não deveria ter usado daquela estratégia. Mas isso mostra um homem, não sei se ele é cristão, não conheço a sua vida religiosa ou se tem alguma religião, mas isso também serve para todos nós. A necessidade de termos esse equilíbrio, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos enfrentando de pressões por todos os lados. Mas essa é a verdadeira religião, é aquele que refreia a sua língua, né? Aquele que modera os seus lábios. Vamos para o segundo desafio de uma prática religiosa, de um culto a Deus que agrada a Deus, o serviço. Verso 27, voltemos para Tiago, capítulo 1, verso 27. A palavra de Deus diz, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas. É interessante que Tiago, depois que ele falou, quando nós nos olhamos no espelho, nós vamos agora olhar para o outro e cuidar do outro nas suas necessidades. Volta lá para o capítulo 1, verso de número 23. Ele vai comentar aqui no capítulo 1 sobre a necessidade de nos olharmos no espelho, né? Que é aquele que pratica a palavra. Versículo 23, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que Tiago quer dizer? Que primeiro nós olhamos para Deus, depois nós olhamos para nós mesmos no espelho, e agora no versículo 27 ele diz, agora nós vamos cuidar do outro. Nós já olhamos para o outro, e antes de olharmos para o outro, olhamos para nós, antes. Com o intuito de pensar de que, como diz lá em Mateus capítulo 5, quando olhares para o cisco no olho do teu irmão, o que é que Jesus disse? Olha bem a trave que está no teu. A pastora José de lá de Maceió, quando nós éramos membros lá na igreja em Maceió, ela dizia, nunca esqueci essa pregação do Sermão do Monte, ela disse, às vezes o outro nem tem cisco. É que a gente olha tanto para o outro e a nossa trave faz sombra no olho do outro. A gente olha tanto para o outro e a nossa trave está fazendo sombra, reflexo no olho do outro. E às vezes o outro nem tem, porque nós queremos enxergar no outro aquilo que nós não enxergamos em nós, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Então é preciso agora, e Tiago está dizendo isso, depois que nós olhamos para nós e enxergamos que a nossa natureza não é boa, que nós temos falhas, que nós somos fracos, que nós somos miseráveis, que precisamos da graça de Deus todos os dias, eu vou olhar para o outro se colocando no lugar dele. E eu vou olhar para o outro olhando também as suas necessidades.
Lembrei-me agora de Isaías. Quando foi que Isaías disse para Deus: eis-me aqui, envia a mim? Envia. Mas a Bíblia diz que primeiro ele teve que ver a Deus. Isaías capítulo 6. Se você ler em casa, Isaías 2, 3, 4, respire fundo, porque ele fica com um dedo acusatório. Ai dos que bebem. Ai dos que fumam não, porque naquela época não tinha um cigarro. Ai dos que se entregam ao vinho. Ai dos que adulteram. Ai dos que... Isso no capítulo 2 ao 5. Quando chega no 6, a Bíblia diz no versículo 1, eu vi o Senhor. E quando ele viu o Senhor, ai de mim, que sou um homem impuro, que habito no meio de homens de impuros lábios. E quando ele viu a sua miséria, o seu pecado, ele pôde dizer, quando Deus perguntou, a quem enviarei? Isaías disse, envia a mim. Nós só vamos fazer o serviço de Deus quando nós olharmos primeiro para Deus e depois olharmos para as nossas misérias. Enxergarmos os nossos defeitos. Enxergarmos as nossas falhas. Ficamos tristes ontem quando soubemos, eu, pastor Felipe, minha esposa, de uma pessoa que compartilhou, pediu-nos oração para orar pelo seu familiar, seu parente, que há mais de 12 anos está afastado de igreja e não quer saber de igreja. E a sua visão de mundo é que a igreja é o lugar de gente santa e perfeita. E eu brinquei e disse, não é nem brincar, é falar a verdade. Se ele ler melhor as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, né? Tá lá em Filipenses, tinha duas irmãs, muito nomes bonitos, e Paulo escreve, eu rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor, porque as duas brigavam. E quando você olha para as cartas do apóstolo Paulo, e principalmente as cartas aos Coríntios, quantos problemas, irmãos? Quantas dificuldades? Eu não sei qual é o pior. Pastor Felipe disse uma vez que talvez o pior pecado da igreja é uma heresia. E talvez seja assim, porque a heresia, ela pode esfriar a igreja. Pode não, ela vai esfriar, ela vai trazer apostasia e a igreja vai perder a vida. A fofoca, a contenda, a porfia, a ira, uma palavra de ensino e uma palavra de admoestação com amor sendo corrigida, é resolvido ali. Mas tirar da mente de um grupo, de um rebanho, o engano doutrinário é terrível. Aliás, um grande pedagogo, que era o João Amós Comênios, foi ele que criou o currículo. Eu fiz a minha tese de estudo sobre ele. Ele era da República Tcheca e ele era um hussita, né, descendente dos hussitas de Jan Hus, que foi morto e queimado na fogueira da Inquisição pela igreja no século XIV. E ele vai nascer lá no século XVII, na República Tcheca, que antigamente era a Boêmia, hoje é a República Tcheca. Ele vai dizer no seu livro, Didática Magna, uma frase que eu tenho anotado nos meus escritos e na minha agenda. Ele disse, é mais fácil expurgar o cavalo de Troia do que expurgar das mentes de jovens de 18 anos para frente as doutrinas heréticas implantadas em suas mentes. É muito mais fácil tirar o cavalo de Troia da cidade do que limpar as mentes de jovens e adolescentes doutrinados e alienados. Para a igreja é a mesma coisa. A igreja hoje, ela se comporta no âmbito geral como uma mulher bêbada, embriagada. Ela diz que quer Deus, mas ela não quer a sua palavra. Ela quer um culto que agrade ao seu prazer. Um culto que venha resolver seus imediatismos e que seja um evangelho contingencial, que resolva aquilo que está mais perto de você o mais rápido possível. Mas a palavra de Deus tem que ser ensinada. E mais do que isso, a religião pura, o culto para Deus, para Tiago, não é aquele que se finda
em mim mesmo, jamais. Por isso que Paulo diz em Gálatas, o Deus de muitos é o próprio ventre. Mas o culto que agrada a Deus redunda em servir ao outro. Então nós precisamos pensar nas viúvas, nós precisamos pensar nos presidiários, nós precisamos pensar nos que estão enfermos, nos hospitais, cada um de nós. Há pessoas que não gostam de visitar hospitais, passam mal. Eu conheço pessoas, irmãos, que desmaiaram no hospital só entrar e ver uma situação crítica ali daquela pessoa. Eu falei, irmão, o irmão talvez não tenha esse chamado. Sirva de outra forma, sirva com doações, sirva com recursos. Há pessoas que não têm estrutura de ir a certos presídios. Não tem problema, mas você pode dobrar os joelhos e orar. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 13, orai pelos encarcerados. Orai pelos que estão presos. Nem sempre podemos ir a um prostíbulo, a um bordel. Nem convém, porque nós não vamos chegar lá a qualquer hora da noite, do dia, mas nós podemos orar por essas pessoas. Tiago está nos dizendo que quando nós olharmos para nós mesmos e enxergarmos as nossas misérias, nós vamos parar de julgar o outro e servir o outro, se colocando no lugar do outro. E a religião pura para Tiago, vamos voltar para o 27, é visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações. Esse é o segundo ponto, o serviço. O primeiro é o cuidado com a língua. Nós podemos abençoar, nós podemos cantar e depois amaldiçoar. Depois é o serviço. E por fim, a separação do mundo, que eu quero me deter mais aqui. Vamos abrir ainda no verso 27. Além disso, a verdadeira religião, o verdadeiro culto a Deus, vamos ler? E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Imaculado. Eu estudei numa escola imaculada, lá em Maceió, na minha terra, em São Miguel, dos campos onde eu nasci. Imaculada. Depois de muito tempo eu fui lembrar, já velho, já adolescente, questionando na gramática. Aprendi com a filosofia, que no regime militar nós não tínhamos filosofia. Filosofia é o que nos ensina a fazer perguntas. Sócrates diz que quem não faz pergunta, não tem resposta. Eu lembro até hoje, cadê o André lá? Estão ali, quando eu fui para a consagração chá de bebê, de vocês, do Bernardo. Cadê o Bernardo que eu não estou vendo? Está com a mamãe. E ela estava grávida, e eu cheguei no chá de bebê lá em Montemor, com a minha esposa, e eu já tinha meditado no nome Bernardo, porque Bernardo vem do alemão e do inglês Bierhard, que é beer russo, hard, forte, quase próximo ao inglês também. E aí eu cheguei lá no chá de bebê, eu vi um monte de urso para cá, urso para ali. Eu falei, meu Deus, quanto urso é esse? E quando eu subi a plataforma, fiz a pergunta, Fernando, pergunte a você, por que urso? A criança se chama Bernardo. Beer hard, forte como russo. Filosofia. Se você não faz pergunta, você não tem resposta. Então é preciso fazer pergunta. O que é que essa palavra quer dizer? Tem pessoas que passam anos andando na Francisco Glicério. Quem foi Francisco Glicério? Por que você tem lá uma rua chamada Imperatriz Leopoldina? Por que você pega tanto uma rodovia chamada Dom Pedro? Por que Dom Pedro? Porque alguém quis colocar do nada? Não, porque Dom Pedro tinha suas amantes por aqui. Tinha seus interesses e trouxe a ferrovia para colocar, para desaguar em Santos e para ligar Campinas, onde tinha os cafés, já lá com a capital da República, do Império, que depois passa a ser República, que é Rio de Janeiro. E essa rodovia vai se chamar, que antigamente era ferrovia, Dom Pedro. Tudo bem? Então tem que fazer a pergunta, por que é Imperatriz Leopoldina? Por que é 13 de maio? Que é 13 de maio? Vai estudar por que é 13 de maio. Porque é do Cambuí, ali lá de cima, descendo, que os senhores de escravos, os seus escravos carregavam os seus senhores até a estação ferroviária. E que no dia que a Lei Áurea foi assinada, eles saíram, desceram correndo, celebrando 13 de maio. Faça a pergunta. Faça a pergunta aqui também em Tiago.
Por quê? Por que nós devemos guardar-se incontaminado do mundo? O que é o mundo? O mundo, para a Bíblia, note, é uma sociedade sem Deus. Se você quiser resumir mundo, é uma sociedade sem Deus. Só não faça isso com a palavra mundo, cosmos, aquilo que foi criado. Mas João, quando escreve a sua cartinha, na primeira carta, ele diz: não ameis o mundo. Não ameis esta sociedade que está aí sem Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, nesta sociedade sem Deus. E o que é? E ele diz, 2 pontos, a concupiscência da carne, a cobiça da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Diz João, estas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. E João diz, ora, meus amados, o mundo passa, bem como assim as suas paixões e concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Houve uma novela, alguns anos atrás, que era o nome dos 7 pecados capitais que Tomás de Aquino trouxe. E esses pecados, até hoje, na figura de muitos executivos, são vaidades, virtudes, a soberba, a gula, a ira. E quando você começa a classificar esses pecados capitais, a sociedade de hoje classifica-os como virtudes. E isso mostra a inversão de valores que o próprio Isaías disse, amando de Deus. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Por isso o mundo concorre e disputa com o nosso Deus, o nosso marido das nossas almas, esse casamento de fidelidade. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. E ele chama as pessoas que estão enamorando o mundo, estão flertando, dando aquela piscadela para o mundo. Ele diz que essas pessoas são infiéis. Verso 4, infiéis, leiam, não compreendeis que a amizade do mundo, então corrija, da sociedade sem Deus, é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, 2 pontos, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, Tiago está nos dizendo que Deus tem ciúmes. Tem até uma musiquinha, acho que é do Diante do Trono, né, que canta, que começa, tem ciúmes de mim. Deus tem ciúmes. É que tudo é de mim, mas é de nós, porque é o ciúme da igreja. Essas músicas hoje, contemporâneas, elas são conjugadas sempre na primeira pessoa do singular. Para mim, eu. Mas lá em Efésios, as cartas de Paulo é para nós, para eles, para a igreja, para o corpo de Cristo. Ele tem ciúme de mim, mas tem ciúme de nós. E eu pergunto hoje, qual é a verdadeira prática da religião? Guardar-se também incontaminado do mundo. Nós não podemos fazer o que a igreja fez na Idade Média. Muitos foram se esconder nos monastérios. Se você assistir o filme O Nome da Rosa, você vai ver como a igreja estava corrompida. A vida monástica trouxe também outros pecados piores. Nós conhecemos uma senhora, que acho que ela não está mais viva, na época que eu a conhecia 15 anos atrás, ela já tinha seus 85 anos. Se ela estiver viva hoje, ela deve estar em mais ou menos uns 100, 105 anos, Dona Érica. E ela contava para nós que ela não gostava de padre, nem de pastor. E eu perguntei, mas por que a senhora tem toda essa reserva? E ela disse, eu cansei de ver na Segunda Guerra Mundial, quando eu ia pegar pão com a minha mãe, cedo, nós encontrávamos fetos, estavam jogados nos rios. E sabíamos que eram de sacerdotes, que de noite tinham relações às escondidas por um canal subterrâneo com algumas freiras. E muitas delas jogavam esses fetos nos rios. E eu falei, mas a senhora está generalizando tudo
todos, achando que todos fazem isso. E eu convido a senhora a pensar, refletir sobre isso. Por que a senhora não gosta dos luteranos, das igrejas protestantes reformadas? Porque eles ficaram em silêncio, enquanto eu via meus parentes morrendo na Alemanha, fascista de Hitler. E ela chorou muito compartilhando isso e ficou em silêncio e me fez questionar quantas vezes as pessoas elas podem também ficarem bloqueadas, impedidas de caminhar, porque elas vão tentar buscar culpados e apontar a culpa para alguém, mas ela mesma precisava também reconhecer seus erros e buscar também reconhecer que ela estava generalizando todos em um só prato, em um só patamar. Voltando para Tiago, capítulo 1, sobre o mundo. O que é que Jesus nos ensina na sua vida? O grande perigo, lá em Tiago 4:4, é que nós podemos começar com a amizade do mundo. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra, de Ló? A Bíblia diz que Ló puxou uma tenda, armou uma tenda, diz a Bíblia lá em Gênesis 19, depois vocês leiam, que em Gênesis 13, depois o 19 vem o juízo. Em Gênesis 13, ele armou uma tenda próxima a Sodoma. E depois ele comprou uma casa, montou uma casa em Sodoma. E daqui a pouco sua própria família está envolvida com os pensamentos e os ditames daquela sociedade de Sodoma sem Deus. E a Bíblia diz que a intercessão de Abraão fez com que os anjos foram lá, seguraram pela mão de Ló e das suas filhas e até da sua esposa. E os anjos disseram: apressa-te, porque enquanto não colocarmos você no lugar seguro, juízo não virá. Mas o juízo estava por vir. E a Bíblia diz que tudo começou armando uma tenda, comprando uma casa e convivendo o tempo todo com pessoas numa sociedade sem Deus. Nós não podemos fazer o que a vida monástica fez, isolamento das pessoas. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A minha Bíblia, a sua, diz que Jesus era amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas Jesus se guardava incontaminado do mundo. Ele era amigo quando ele era procurado pelos publicanos e pecadores, e até os fariseus questionavam. Mas o grande perigo está aí. Nós queremos sermos amigos do mundo, mas não queremos mostrar para o mundo que nós temos uma diferença. Nós somos incontaminados do mundo. Devemos ter essa vida sem mácula, sem envolvimento com as práticas do mundo que eles chamam de normais e relativizam tudo. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 12, você pode marcar e ler em casa: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando ele diz não vos conformeis, literalmente no original é não se molde, não fique no formato de uma forma de uma sociedade sem Deus. Além disso, nós vamos encontrar em João, em 1 Coríntios, e eu quero finalizar, capítulo 11, verso 32. Nós não podemos ser condenados com o mundo. E é esse mundo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Não tem sido fácil ensiná-los nas escolas, na vizinhança, no dia a dia e até mesmo dentro da igreja. Nós temos que pedir a Deus sabedoria e discernimento. Quem são? Com quem eles convivem? As ideologias, até mesmo literatura, do que se prega, do que se tem, do que se circula nas escolas, nos livros didáticos. Não é ensinar os nossos filhos que não vai ler. Eu lembro da discussão sobre Harry Potter
Não tem como impedir um filho, um adolescente, naquela época, de 15 anos atrás, ler Harry Potter. Mas pede para ele ler a Bíblia, estuda a Bíblia com ele e mostra o que a Bíblia diz de condenação a essas práticas. Quando ele lê Harry Potter, ele não vai ter problema algum de rechaçar esses conceitos errados. É impressionante como nós temos visto a falta de doutrina na igreja contemporânea. Faz com que muitos cristãos, por causa do mundo, sejam levados à apostasia. E Tiago fala a mesma coisa que Paulo: não vos conformeis com este mundo. 1 Coríntios 11, 32. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser condenados com o mundo. Do contrário, seremos, se o mundo estiver, essa sociedade com Deus, fizer parte da nossa vida. Vamos ler juntos? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que é esse mundo que Paulo está falando? É um amante, que pode ser meu amante, seu amante. É aquele que disputa as intenções do nosso coração para tirar o nosso coração do nosso Deus, do amado das nossas almas. E tentar mostrar para nós que vale a pena viver uma vida Dona Flor e seus 2 maridos. A igreja casada com Cristo, mas flertando continuamente esse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo será condenado. E Paulo diz nessa mesma carta que nós vamos julgar o mundo e até julgar os anjos naquele dia. Mas antes disso, Paulo diz, nós compareceremos ao tribunal de Cristo para sermos julgados diante de Deus pelas obras que fizemos. Sejam obras de estruturação e edificação da igreja, sejam obras de destruição através da nossa língua, da nossa boca e do nosso desserviço e das nossas atitudes. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu convido a você e eu pensarmos de um Deus que tem ciúmes, que arde em ciúmes por mim e por você. Que nós saiamos daqui desafiados a ensinar os nossos filhos o quanto nós somos queridos e amados por Deus. E como precisamos ser uma ponte, como diz Aline Barros, uma ponte, um farol para os de fora. Mas nós não precisamos trazer essa sociedade sem Deus, nos seus conceitos, para dentro da igreja. Nós podemos sermos incontaminados, podemos ser incontaminados do mundo, e sermos amigos de publicanos e pecadores como Jesus era. Nós não precisamos frequentar esses lugares que essas pessoas gostam e intentam frequentar. Ontem mesmo, uma estudante de direito, não sei qual foi, acho que foi Curitiba, registrado Paraná, pai chorando porque a filha morreu, porque simplesmente alguém começou a jogar vidros na boate e ela foi atingida e desmaiou, e quando desmaiou, teve uma parada cardíaca e morreu. E o lugar, eu olhei logo para o lugar, o ambiente, um ambiente pesado. São estes lugares que a Bíblia diz que quando nós conhecemos a Deus, existem certos lugares que nós não devemos comparecer. Existem certas casas, certas habitações, certos lugares físicos que os nossos pés não devem entrar. Ah, mas Deus está presente em todos os lugares. Sim, mas Ele não vai conosco. Ele é onisciente, mas Ele não vai conosco. E as nossas escolhas podem trazer consequências desastrosas. Fiquemos de pé. Vamos orar. Vamos cantar essa música, Tem Ciúmes de Mim. Vamos orar. Pai querido e amado, nós colocamos a Tua igreja na Tua presença, as nossas vidas, o nosso coração. Entregamos a Ti esta sociedade sem Deus que nós estamos inseridos. Todos os dias nós convivemos na escola, na universidade, no trabalho, na família. Os valores mais sujos, profanos e principalmente de um relativismo
e de uma frase mais peculiar que nós escutamos: não há nada demais. E são essas tendas que nós começamos a armar. E depois, quando nós nos enxergamos, já estamos envolvidos e mergulhados em Sodoma e Gomorra. Por isso nós queremos te pedir, dá à tua igreja discernimento. Dá à tua igreja, dá às nossas crianças, aos nossos jovens, critérios, para que eles façam as escolhas mais coerentes em servir ao Senhor com todo o seu coração. Venha nesta manhã abençoar os pais aqui presentes, os casados, os solteiros, os adultos, os anciãos, para que todos nós, não importando o tempo de anos que temos de evangelho, nós possamos terminar muito melhor do que quando começamos. Nós possamos estar mais estreitados numa relação de aliança, de fidelidade contigo, ao ponto de que basta um olhar do Senhor para nos reprovar e para mostrar a tua insatisfação das nossas escolhas e atitudes, e que nós possamos estar atentos ao teu olhar, atentos à tua voz e sermos leais, incontaminados do mundo, para de fato vivermos a verdadeira religião, o verdadeiro culto a Deus. Que o Senhor santifique a tua noiva aqui presente, santifique a igreja Nova Vida e santifique a tua igreja espalhada por esta nação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.